E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo vamos dar continuidade a essa série sobre a utilização do software Iramutec, essa série que está sendo feita em parceria com a fábrica de software aqui no Instituto Federal Campus Videira. Nesse vídeo nós vamos analisar mais a fundo a análise de similitude. Então, sem mais delongas, o que é essa análise de similitude? Bom, ela é uma técnica baseada na teoria dos grafos e ela permite visualizar quais palavras aparecem juntas com mais frequência no conteúdo que nós estamos analisando. Eu gosto de imaginar essa análise como se fosse um mapa das conexões entre as palavras do conteúdo do nosso corpus textual. O resultado, então, dessa análise é um grafo onde visualmente nós podemos observar essas interconexões. Então, um exemplo de grafo gerado está aparecendo na tela. Nesse grafo, os nós ou vértices representam as palavras mais importantes do nosso texto. Já as linhas, as arestas que conectam as palavras, representam a relação entre as próprias palavras. Então, quanto mais forte for a aresta, mais vezes aquelas duas palavras aparecem juntas no texto. Aqui nesse grafo a gente consegue observar ainda essas regiões coloridas. Essas regiões são chamadas de comunidades de palavras e nelas nós conseguimos identificar quais são os temas centrais e os subtemas do nosso corpus textual. Inclusive, aquelas palavras que elas ficam na interseção entre dois temas, que aparecem daí misturadas em duas áreas juntas ao mesmo tempo. Mas para que serve a análise de similitude? Ela serve para nós entendermos a estrutura de como o texto é construído e quais são os seus temas centrais. Então, por meio dela, um pesquisador consegue identificar quais são os temas relevantes do texto analisado. Ele consegue formar os grupos de palavras, formar os chamados clusters, identificar então os assuntos e temas centrais do discurso. Ele também consegue ainda inferir a lógica de texto, ou seja, compreender quais são as ideias que estão mais associadas umas às outras dentro do nosso conteúdo que está sendo analisado. Outras análises que esse método permite fazer é identificar quais são os mundos léxicos, ou seja, quais são os diferentes universos de vocabulário que compõem esse discurso. Essa análise também permite distinguir o chamado núcleo da periferia, ou seja, mostrar quais são as palavras centrais, as palavras mais comuns do nosso texto analisado, e também quais são as mais periféricas, ou seja, aqueles termos mais específicos que não são tão relacionados com o tema central do nosso texto. Por meio dessa análise, nós também conseguimos então fazer a comparação dos grupos, ou seja, verificar se diferentes grupos usam palavras e constroem temas de formas diferentes. Isso aqui acontece principalmente quando montamos o nosso corpus textual, definimos bem as variáveis, separamos bem grupos, por exemplo, grupo A e grupo B, em uma pesquisa, para então depois conseguir fazer essas comparações. Aqui nós temos as nossas referências para essa aula e agora nós vamos ver na prática como fazer a análise de similitude. Então, para isso nós abrimos o software Iramutec. Com ele aberto, nós então abrimos o nosso corpus textual já preparado. Então, arquivo, abrir corpus textual. Eu já tenho esse aqui que já está pronto. Configuramos ele. Eu vou colocar aqui o TF8 para ele reconhecer os caracteres, padrão. Colocar o dicionário padrão também e as próximas configurações também eu vou deixar como padrão. Dou OK aqui. Nós conseguimos inserir o nosso corpus no Iramutec com sucesso. E aí agora nós vamos para a parte da análise de similitude em si,
que é clicando nesse ícone acinzentado com detalhes pretos e rosa ali, clicamos nele, ele vai colocar aqui algumas definições, a lematização, que é a questão de nós juntarmos palavras com, com origem, né, com origem parecida, por exemplo, quando a gente coloca a lematização ativada, ele junta na análise palavras como, por exemplo, trabalhar e trabalho, ali as propriedades chaves e o dicionário que geralmente deixa por padrão em indexação. Então damos o OK aqui. Ele vai abrir essa nova janela de configurações. Essa janela do lado esquerdo mostra as palavras do nosso corpus textual, as palavras identificadas. Aqui nós conseguimos ainda retirar uma palavra, caso a gente queira da análise do grafo que vai ser gerado. E aqui no lado direito nós vemos algumas configurações gráficas, melhor dizendo. Então nós conseguimos ver configurações do score. O score ele é a configuração que permite nós escolhermos o tipo de índice que nós vamos usar para calcular a semelhança. Por padrão é a co-ocorrência, né? Conforme eu falei, como as palavras elas se relacionam no texto uma com as outras, mas existem várias outras análises que podem também ser feitas. Temos aqui a apresentação. A apresentação é a escolha do algoritmo de visualização dos dados. Então, como os nós e arestas vão ser dispostas no nosso grafo, existem outros algoritmos também, além desse padrão, como o random, o circle. Vou deixar o padrão mesmo. Aqui nos tipos de gráfico, ele se refere a como nós vamos exportar esse nosso grafo que vai ser gerado. Ele pode ser estático, ou seja, podemos exportar ele como PNG ou SVG. Também pode ser ainda dinâmico, no caso ele abre daí uma interface onde nós conseguimos interagir. Ele produz uma interface, se eu não me engano, se chama interface TK, que permite essa interação. Também tem essa opção de 3D, onde ele vai gerar um gráfico em 3 dimensões. E, enfim, eu vou deixar por padrão aqui estático, que é o padrão mais simples e mais utilizado. Essa árvore máxima aqui, se nós queremos que o grafo ele siga a estrutura de árvore com ramificações. Essas bordas limítrofes, essa é a configuração onde a gente coloca um valor mínimo do índice para que uma aresta, né, uma relação entre duas palavras apareça no grafo. Então, se eu quero que exista uma correlação mínima entre duas palavras para ela aparecer no grafo, eu faço isso por meio dessa borda limítrofe, esse limite mínimo, né, de conexão entre as palavras. Temos aqui outras configurações para colocar o texto sobre os vértices, o score nas bordas, curva de bordas, o tamanho do texto e também essa que eu acho muito interessante, que é a questão das comunidades, que é ali a questão das cores, de separar temas e subtemas em grupos de cores. Essa opção aqui, selecionar uma variável, ela se refere a nós conseguirmos restringir na análise alguma variável específica que a gente queira. No caso, essas variáveis são aquelas que a gente definiu na preparação do corpus textual. Aqui em ajustes gráficos nós temos ainda outras configurações, principalmente com respeito à visualização do gráfico, do grafo, por exemplo, o tamanho da imagem. Essas aqui que eu acho bem interessante, que são relacionadas à questão da proporcionalidade. Então, se eu quero que a frequência seja, o tamanho da aresta seja proporcional à frequência, temos essa opção. Também o texto do vértice ser proporcional à frequência do nosso texto analisado. A questão das bordas com largura proporcional ao score. Outras questões também de visualização, como mudar a cor
no vértice. Isso aqui você pode configurar conforme a sua preferência pessoal. Então, fazendo essa configuração básica, nós conseguimos dar o OK. Então, o Iramutec vai gerar o gráfico para nós. Aqui, por algum motivo, fazendo ao vivo, ele deu um erro, né? Só podia ser. Mas por precaução, antes de fazer o vídeo, eu tinha feito a mesma análise, seguindo esses mesmos passos. Deve ter dado alguma incongruência ali para ter dado errado no software R. Mas o resultado final é um gráfico semelhante a esse aqui. Então, como eu disse, esse grafo gerado, ele relaciona, né, quais palavras mais têm uma relação melhor, aparecem mais juntas, com mais frequência no texto juntas. Nesse caso aqui a gente pode perceber uma relação grande entre gráfico, pesquisa, gráfico, dado. E também a questão das cores ali onde ele agrupa as palavras conforme o tema ou subtema. Aqui nós temos ainda opções de como nós podemos exportar esse gráfico gerado. Pode ser em formato de PNG, clicando ali. Ele, no caso aqui é graph.graph.html, ou também, se a gente quiser exportar em formato .csv, também é possível. Aqui nessa opção aqui é para nós ajeitarmos a configuração que nós fizemos ainda há pouco. Essa aula ela vai ficando por aqui, é um guia básico mesmo de como nós fazermos essa análise de similitude. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.